Na verdade, olá meus amigos e minhas amigas, comentar um pouco sobre a política do estado do Ceará. Nós temos aqui no estado do Ceará, na política, um rapaz que eu acho que é o fenômeno da política brasileira. E ele tem preocupado, hein? Tem preocupado, ele tem tirado a paz e a tranquilidade de todos os membros dos que fazem parte, todos os membros que fazem parte do sistema. Aquele sistema que a gente sabe que é o que perpetua, que é o que anda na contramão do que seria a democracia, e que esses membros que já estão aí há muito tempo no poder sobrevivem à custa desse sistema que, na verdade, conseguiu manipular uma parcela muito grande da população. O nome desse rapaz é André Fernandes. Por que que ele é um fenômeno? Ele é um fenômeno porque existem vários políticos no estado do Ceará e no Brasil que, para conseguirem ser eleitos, conseguem através da compra de mandato, da compra de apoio. E assim um vai comprando apoio, dando sustentação a outro. O candidato a deputado compra apoio de vereadores e prefeitos, e depois ajuda esses prefeitos e esses vereadores também a comprarem apoio, e assim um dando sustentação ao outro, se mantendo no poder por muito tempo e esfriando para o que seria a representatividade coletiva. Porque ao passar muito tempo no poder, eles perdem a principal característica de alguém que consegue resultados e mostrar para o que veio, que é a empolgação. Eles perdem a empolgação e esfriam, né? O apetite, a vontade de representar o povo deixa de ser uma realidade, mesmo porque ficam desmotivados, porque eles também sabem que tiveram seus mandatos comprados. Isso existe em vários estados do Brasil. E esse André Fernandes é um jovem que não é de família tradicionalmente dentro da política, pelo que eu sei, é filho de um pastor de uma cidade do interior do estado do Ceará, com vídeos na internet, postando vídeos, mostrando, dando sua opinião e mostrando a realidade sobre vários pontos contra o atual presidente da República, na verdade, o que foi presidente, o Lula, e que hoje é presidente, falando contra ações, contestando, na verdade, determinadas decisões, trazendo de uma certa forma um monte de esclarecimento para a população. Então o que aconteceu? O André Fernandes conseguiu notoriedade. Essa notoriedade lhe rendeu um feito espetacular, cobiçado, desejado por muitos políticos que sobrevivem do sistema. Que os que sobrevivem do sistema queriam ter? Um filho que conseguisse ser eleito o mais votado de qualquer estado do Brasil, seria um grande feito. Nem que fosse dentro do sistema, na base da compra de votos. E muitos deles não conseguem, os filhos não têm projeção, alguns até conseguem, mas não conseguem ser o mais votado, não conseguem. É muito difícil conseguir o que o André Fernandes conseguiu. Eu pensei que ele não fosse eleito na sequência, eu pensei que o sistema iria murchá-lo. Mas não, eu vi que ainda tem muita gente no Brasil que tem consciência política, que ainda é possível a gente fazer realmente o regime democrático ser uma realidade, porque o principal pedido do regime democrático é que a pessoa seja eleita, o candidato a vereador, a prefeito, a deputado, a senador, a qualquer cargo eletivo, pela proposta que leva ao conhecimento do eleitorado e pelo compromisso que faz com o eleitorado. E foi isso que o André fez. E com isso ele conseguiu. Então eu fico imaginando, ainda tem muita gente consciente, porque infelizmente a maioria não é eleito nem com a proposta e nem tampouco com compromisso, e a maioria também não cumpre a proposta, não cumpre com o compromisso e nem tampouco representa o povo, representa a um grupo, representa um sistema, representa a si mesmo. E assim só falam que vão representar o povo e fazer alguma coisa pelo povo em época de eleição, tudo dentro de uma utopia. Com relação ao André Fernandes, ele é diferente, porque ele é a ideologia sendo vivenciada do que verdadeiramente se pode chamar de regime democrático. Nós deveríamos ter muitos, se nós tivéssemos muitos políticos eleitos, como foi ele, o André Fernandes, que conseguiu inclusive eleger o pai dele, representando de fato o povo, sendo eleito de fato pela proposta, pelo compromisso, pela ideologia partidária, o nosso Brasil já estaria ultrapassando países de primeiro mundo há muito tempo. Mas infelizmente
É muito difícil alguém conseguir um feito semelhante a esse ao do André Fernandes. Olha que ele conseguiu e ganhou notoriedade a tal ponto de concorrer à Prefeitura de Fortaleza, que é o que está acontecendo. A capital cearense, ele está aí disputando a eleição, evidentemente, né, numa situação que, se ele conseguir, ele precisa ter também vereadores na Câmara que pensem com a semelhança dele, precisa ter uma boa equipe administrativa, para que ele possa resolver algumas questões e alguns problemas da capital cearense. Mas se ele conseguir um grande feito, evidentemente, e dentro dessa realidade, a gente começa a ver a possibilidade do verdadeiro regime democrático nascer no Brasil. Porque o que nós temos é uma democracia que é falsa, uma democracia que tem o nome de democracia, onde políticos dizem que decidem pelo que o povo quer, mas que decidem pelo que eles querem, não pelo que o povo quer. Políticos que dizem que representam o povo e representam um sistema, representam um grupo de interesses particulares que não são os interesses da coletividade. Por isso falta saúde, falta educação, falta segurança. E a população paga o preço por conta também da venda do apoio que dá a muitos políticos. São poucos os que conseguem esse feito. Então, para mim, o André Fernandes é o fenômeno da política nacional. Está assustando muitos políticos que se perpetuam no poder, que sobrevivem do poder, que fizeram da política um meio de vida e uma profissão, e não um cargo de representação. É preocupante, eles estão sem dormir, porque o menino de 20 e poucos anos de idade, o André Fernandes, fora totalmente do tradicionalismo, de tudo aquilo que é nocivo à democracia, né? Que é o que na realidade existe na maioria dos estados brasileiros, o tradicionalismo, a repetição das mesmas caras, a perpetuação no poder, que era uma das características da monarquia, a opressão causada por conta do esfriamento da representatividade, onde passam a representar a si mesmo, e aí a gente vê algo diferente e novo acontecer, né? Esse é meu ponto de vista, a minha opinião. Claro que tem muita gente que vai falar contra, por conta do fanatismo político, não consegue visualizar e observar que ele é um fenômeno. E as pessoas que criticam ele, naturalmente, na grande maioria das vezes, o que a gente observa são pessoas que estão possuídas pela inveja, um sentimento terrível, porque não conseguem entender como é que esse cara, com 20 e poucos anos de idade, conseguiu essa notoriedade, conseguiu esse ponto tão alto na política brasileira e tão rapidamente como está acontecendo. A gente pede até que ele tenha proteção, né? Porque ele é alvo da inveja, ele é alvo de um bocado de coisa aí que tenta atrapalhar a caminhada dele. É o fenômeno da política nacional, o garoto do Ceará, André Fernandes. E está aí assustando o sistema, está aí assustando os velhos da política que o criticam, porque sonham em ter um filho igual a ele, ou gostariam de chegar aos pés dele, de ter tal ascensão política, né? Meu ponto de vista, sei que muita gente vai discordar, mas a democracia, ela foi criada, foi instalada no Brasil para elegermos candidatos pela proposta e pelo compromisso, coisa que não acontece. E nesse caso nós temos alguns casos de alguns políticos que foram eleitos, mas infelizmente são poucos, pelo compromisso e também pela proposta, não pelo dinheiro que trazem no bolso, não pelo tomar lá da cá. Um abraço do Júnior Chimento.